queridos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por este momento, quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo privilégio de nós estarmos mais uma vez discorrendo sobre uma verdade bíblica que possa mudar a nossa vida. É bem verdade que nós precisamos abrir a nossa mente, nosso entendimento, para uma realidade que ela é eminente, ela vai acontecer, querendo nós ou não, mas o propósito de Deus ele sempre vai se cumprir, ele vai acontecer. Lucas capítulo 18, versículo 18, um jovem ele faz uma pergunta para Jesus, muito interessante essa pergunta, e eu acredito que uma pergunta como essa deveria ser feita por todas as pessoas. O jovem ele pergunta para Jesus, a Bíblia diz que um certo homem de posição, e é conhecido como jovem rico, ele perguntou para Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Observe a pergunta que o jovem fez para Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele respondeu algo para aquele jovem, e ele disse assim, por que tu me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos. Então Jesus, ele fala do decálogo, ele fala ali dos 10 mandamentos. E uma coisa que me chama a atenção é que aquele jovem, a Bíblia nos mostra que ele era um homem de posição, era um homem rico, era um homem que na visão sociológica daqueles dias, ele era reconhecido pelos bens que tinha e pela posição que exercia. Aquele jovem, ele faz esta pergunta para Jesus, não que ele não soubesse os mandamentos, ele conhecia cada um dos mandamentos. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele diz assim, por que tu me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. No mínimo, aquele jovem tinha que ter respondido para Jesus, mas tu és Deus. Mas na realidade, quando ele foi confrontado por Jesus, Jesus citou os mandamentos e aquele jovem ele fez uma outra declaração. Ele disse assim, eu tenho observado desde a minha mocidade. E o que eu observo aqui, que é muito importante para você que está nos ouvindo neste momento, que os mandamentos que estão na palavra de Deus não é simplesmente para ser observado, mas é para ser praticado, para ser aplicado na nossa vida diária, na nossa vivência. Estes mandamentos, estes princípios da palavra de Deus têm que ser exercido. E Jesus, quando aquele homem diz para Jesus que ele tem observado desde a sua mocidade, então Jesus ele diz assim, então te falta só uma coisa. Vai e vende tudo que tem e dê aos pobres, e depois vem e segue-me. Foi nesse exato momento que aquele jovem, ele tomou uma decisão de ir embora. Jesus olhando para a partida daquele jovem, e ele anuncia aos seus discípulos, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus está mostrando ali não é que os ricos não possam ser salvos, mas o que Jesus está declarando
aonde está o seu coração. No que consiste o seu coração, no que consiste os seus prazeres. O coração daquele jovem estava nas riquezas. Então, se o coração dele estava nas riquezas, ele manifestou o que estava dentro do seu coração. Porque ele diz que observava os mandamentos de Deus desde a sua mocidade. Então, observar e exercer na prática é bem diferente. Você simplesmente fazer observância de algumas coisas, mas não praticar estas coisas. É mesmo que você manda alguém fazer algo, aquilo que você não tem condição de fazer, ou exige de alguém que ele faça algo que você não faz. Então observe que quando aquele jovem diz assim, eu pratico isto desde a minha mocidade, então Jesus diz assim, então te falta uma coisa. Observe que Jesus ele vai sempre fazer-nos refletirmos no que está no nosso coração. Então só te falta uma coisa. Se tu tem observado, estou parafraseando, se você tem observado os mandamentos desde a tua mocidade, então não vai ser difícil para ti cumprir esse que eu vou ordenar, que eu vou falar. Então vai se tornar fácil para ti. O que eu observo é que quando algo se torna fácil de você praticar, ou você já exerce isso há um longo tempo, então o exercício te habilita. Então, se ele observava desde a mocidade dele, então não seria difícil ele tomar uma outra decisão. Eu vou parafrasear. É como aquele jovem dissesse, pode falar que eu vou fazer. E Jesus disse assim, vende tudo o que tem e dê aos pobres. O que Jesus está falando ali, não é que ele tinha que vender tudo que tinha, mas o que Jesus estava trazendo para aquele jovem é que ele manifestasse o que estava no coração dele. Será que os mandamentos de Deus estavam no seu coração realmente? Será que o seu prazer, como disse o salmista no Salmo 1, será que o seu prazer estava realmente na lei do Senhor? Ou simplesmente ele queria mostrar para alguém que ele era importante, que ele cumpria? E quando na verdade ele é confrontado por Jesus. O que Jesus estava trazendo para aquele jovem é que se ele realmente exercia o que ele tinha acabado de confessar. Porque aquele jovem tomar a decisão de vender tudo que tinha e dar aos pobres primeiro, ele estava amando a Deus sobre todas as coisas. Ele tinha colocado Deus acima das suas riquezas, acima dos seus prazeres, acima da sua vida desregrada. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então aquele jovem ele acabou de denunciar que ele simplesmente era um observador, mas ele não era um praticante. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante e específico. A Bíblia, ela nos mostra que Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. Isaías, no capítulo 53, você vai observar o profeta Isaías mostrando claramente, ele faz as seguintes declarações. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi manifestado, em algumas versões diz assim, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Como raiz de uma terra seca, ele foi subindo perante ele como renovo. Ele não tinha parecer e ele não tinha formosura. Nenhuma beleza nós víamos nele para que nós o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões.
e foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Observe que Jesus, ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Por quê? Porque se você ler o livro de Romanos, capítulo 3, você vai observar versículo 8, versículo 9, Paulo diz que não havia ninguém que buscasse a Deus. Não havia nenhum homem que por si só, por vontade dele, buscasse a Deus. Não haveria ninguém. No versículo de número 23, ele diz que todos pecaram. E destituído estávamos da glória de Deus. Você sabe o que é que isso significa? Nenhum homem, por si só, tinha o desejo no coração de buscar a Deus, de cultuar a Deus, de servir a Deus. Nenhum homem tinha. No versículo 23, ele diz que todos, sem exceção, todos pecaram. E destituído estava, você estava fora do plano de salvação. Você estava fora do céu. Você estava condenado a ir para o inferno. Essa é a palavra mais clara. Mas observe uma coisa, que Jesus, em João 3, verso 16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe uma coisa, eu quero chamar a sua atenção para algo específico. Se nenhum homem tinha condição de buscar a Deus, então até hoje nenhum homem tem condição de chegar a Deus por si só. Então não é as tuas obras que te salvam, não é você ser bonzinho que te salva, não é você fazer caridade que te salva. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu nunca fiz mal para ninguém, por isso eu estou salvo. Aí, não é por méritos humanos que o homem é salvo. Não é por mérito. O homem só pode chegar a Deus, o homem só pode chegar aos céus por meio de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 9, Paulo diz: se tu crê no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É por isso que tem que haver, em primeiro lugar, reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que nós não temos condição de chegar a Deus por méritos. Nós só possamos chegar a Deus por meio de Cristo. Porque Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho. Não é vários não, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo é o único caminho. No capítulo 10 e no versículo 13 de Romanos, Paulo diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então a gente percebe que nós precisamos fazer algo por nós mesmos. Porque o que eu não podia fazer por mim, Jesus fez. Jesus morreu lá na cruz. Jesus entregou-se a si mesmo. E uma vez entregando, entregou a sua vida para que eu pudesse provar dessa liberdade. E qual é a liberdade que Cristo te dá? Ele te libertou do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus Cristo te libertou dessa condenação. Tu estava fadado ao inferno. Ele te libertou da condenação, do juízo de Deus. Ele te libertou da ira de Deus. Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus estava morrendo lá na cruz, Paulo diz que ele estava aplacando a ira do Pai que estava sobre nós. Nós éramos inimigo de Deus. Jesus morrendo na cruz, ele estava reconciliando-nos com o Pai. Então nós temos que entender que o propósito de Deus, então essa reconciliação é para que nós em Cristo tenhamos vida. Observe que na primeira carta de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, mentimos-nos. Mentimos. No versículo de número 9, João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Primeiro, versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos. João está falando do pecado original, aquele pecado que nós herdamos de Adão. Quando nós nascemos, já nascemos com esse vínculo com o pecado. Desde a criança, quando nasce, a criança nasce no pecado, foi originada no pecado, o pecado original, aquele lá que Adão, lá do Éden. Quando ele diz se confessarmos os nossos pecados, ele está dizendo assim: você cometeu o seu próprio pecado, o seu pecado individual, e esse pecado precisa ser confessado. É por isso que Jesus disse: se com tua boca confessares. Então tem que haver uma confissão para remissão, para remover, tirar de ti essa culpa. Então é por isso que João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E quem que é fiel e justo? Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Queridos, todo homem deveria fazer essa pergunta que o jovem rico fez: o que farei para herdar a vida eterna? Então a gente vai observar que nós precisamos reconhecer em primeiro lugar que somos pecadores, que somos carentes, que precisamos realmente da graça de Deus para que nós possamos alcançar a salvação. Então, se nós observarmos que Jesus, ele faz essas interrogações àquele jovem, para que aquele jovem viesse manifestar o que estava dentro dele. Então nós, como pessoas, seres humanos que precisamos a cada dia de Cristo, precisamos confessar o nosso pecado. Você que ainda não fez isso, faça. Tiago, ele diz que não é por mérito
Não é pelas obras que nós seremos salvos. Então, não é as obras que nos salvam, mas quem nos salva é Jesus Cristo, porque eu não tinha nenhuma condição de alcançar a salvação por mérito, mas somente pelo sangue de Jesus Cristo é o que nós podemos alcançar esta salvação. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, João diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então observe que João, ele faz algo importante, que ele faz essa declaração, que diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que vai acontecer? Nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é o sangue de Jesus Cristo, ele não encobre pecado como no Antigo Testamento. O sangue de Jesus Cristo, ele purifica. Ele torna as nossas vestes espirituais mais alva do que a neve. Então, queridos, vale a pena servir a Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Às vezes a gente, não, vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois de amanhã, quem sabe quando eu tiver mais velho, quem sabe quando eu tiver curtido. A maior e a melhor curtição que você possa ter é viver uma vida plena com Deus, de intimidade com Ele. Essa é a verdadeira desfrute da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Por isso, eu te convido a fazer uma autorreflexão da sua própria vida, porque o próprio Jesus, ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Então, se nós entendemos que nós somos autossuficientes, que nós temos essa dependência de Deus, nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos tomar uma decisão. A Bíblia diz assim: se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Tem muita gente que já ouviu a voz de Deus, tem muita gente que já foi tocado por Deus, sabe que precisa tomar uma decisão, mas ainda está apegado a algumas coisas que traz para você satisfação. Às vezes pode ser sua música predileta, pode ser, uma data comemorativa. Se eu for crente, eu não vou poder participar disso, eu não vou poder dançar isso, eu não vou poder beber isso, eu não vou poder fumar isso, e isso é chato. Não, pelo contrário, quando você tem o entendimento que a tua vida com Deus, ela é mais importante do que qualquer uma outra coisa, você vai dar valor à sua própria vida. Pensando nisso, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se aquele jovem rico tivesse entendido que o melhor que um homem pode fazer é servir a Deus e não colocar o seu coração nas riquezas, ele não tinha dificuldade nenhuma de vender o que tinha e dar aos pobres, que essa não era o cerne. Jesus ali foi um teste que Jesus fez para ele. Você não precisa vender o que tem para demonstrar que você ama a Deus, mas o que Jesus estava mostrando é que ele manifestasse realmente no que estava o seu coração. E a pergunta hoje é: você não confessou Jesus Cristo ainda, por quê? O que te impede? O que é que você não aceita Jesus porque você não quer deixar de fazer o quê? Porque assim como o jovem rico não teve
disposição para abrir mão da riqueza, porque lá consistia o seu coração, tem muita gente que não vem para Cristo, porque está